tudo bem? Bom dia aqui na Austrália, são 9 horas da manhã. Boa noite aí no Brasil. Eu estou olhando para a televisão, não sei porquê, eu vou olhar para a câmera. Boa noite aí no Brasil, são 7 horas da noite aí, horário de Brasília. Então a gente está aqui com a palavra de especialista. A ideia hoje é trazer o máximo de informações possível para vocês aí no Brasil com relação a estudar, morar e trabalhar aqui em Sydney. Então, meu nome é Danilo, eu sou o diretor da West One, eu estou aqui com essas celebridades da West One, Juliana Roifeiro, que é gerente da unidade de Sydney, e Juliana Balog, Ju Balog, famosa Balog, que é a nossa Public Relations aqui. Ela vai trazer um pouquinho aí da experiência dela, as duas, né? Nós três vamos trazer várias informações aqui para vocês. A ideia é a gente fazer uma breve apresentação do que é estudar, morar e trabalhar aqui na Austrália e depois a gente abre para perguntas para vocês. Essa breve apresentação deve levar aí por volta de 20 minutos e aí depois a gente abre para perguntas. Nós também temos aqui a ilustre presença, as ilustres presenças de Carol, dá um oi aqui, Carol, aqui na frente da câmera, Carol da unidade de São Paulo, da West One São Paulo, oi. Dá um oi, a Flavinha da West One Campinas, a Carol esqueceu a camiseta dela da West One, mas tudo bem, a Flavinha da West One Campinas, e o Ale, que é nosso gerente de marketing, ele também esqueceu a camiseta dele, mas a gente está aí, estamos seguindo na luta, tá bom? Então vamos lá, gente. Bom, a gente vai passar um pouquinho de conhecimentos de informações gerais sobre Sydney. Em primeiro lugar, alguns fatos e números, né? Então, os primeiros ingleses chegaram aqui em 1788 para fundar uma colônia penal aqui e acabaram, consequentemente, fundando a Austrália, né? Então, eles chegaram aqui na Baía de Sydney, mais precisamente ali no The Rocks. A Sydney está localizada na costa leste da Austrália. É a capital do estado de New South Wales, a cidade mais populosa da Austrália e da Oceania. Estima-se que a população da Austrália, neste ano ainda, no primeiro semestre, o que eles chamam de Great Sydney, não é a população da Austrália de Sydney, a Great Sydney, ou seja, a Grande Sydney, vai chegar a 5 milhões de habitantes ainda no primeiro semestre desse ano. É uma cidade super cosmopolita, onde é falado mais de 250 idiomas, e sendo que 1/3 da população residente aqui fala, além do inglês, mais uma língua. Bom, o inglês é a língua oficial do país. Sydney sediou as Olimpíadas de 2000, foi o que deu um boom na Austrália de modo geral, como destino a ser contemplado, porque antes só se falava Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e tal, e a Austrália se projetou para o mundo a partir de 2000, ou seja, 16 anos atrás. E aí houve um grande crescimento na procura por estudantes para virem aqui para a Austrália, né? Bom, e a cidade mistura natureza, a cidade moderna com a cidade histórica. Agora eu queria falar um pouquinho para vocês, só rapidinho, que a Austrália é dividida em 6 estados e 2 territórios. Tá? Então os estados são New South Wales, Queensland, Victoria, Western Australia, South Australia e Tasmânia. Né? Muita gente não sabe que Tasmânia é um estado da Austrália. E os 2 territórios são o Northern Territory e Australian Capital Territory, que é a capital da Austrália. E vale dizer que Sydney é a capital do estado de New South Wales. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, provavelmente vocês vão estar vendo aí na tela onde fica a Sydney, ali na costa oeste. Eu não vou conseguir apontar aqui, mas vocês vão ver daí, ali no estado de New South Wales. E algumas distâncias, só para vocês entenderem as distâncias de Sydney para algumas outras cidades famosas aqui. Então, de Sydney para Byron Bay, 768 km, de Sydney para Gold Coast, 842 km, isso ao norte de Sydney, né? Brisbane fica a 919 km, Noosa a 1060 km, Cairns a 2.417 km, então Cairns está lá em cima, lá no nordeste australiano.
Melbourne aí já fica ao sul, a 877 quilômetros, Adelaide 920 e Perth lá no extremo oeste da Austrália, quase 4.000 quilômetros de distância. Então isso só para ver o tamanho e as dimensões aí da Austrália, é realmente com dimensões continentais, né? O sexto maior país do mundo. Então vamos falar de fuso horário. Muita gente fica com essa dúvida, né? Na West One a gente não tem essa dúvida, ninguém tem dúvida de horário, não é nada disso. Mas muita gente fica com a dúvida de fuso horário, né? Então, sem contar horário de verão, normalmente, nós temos diversos fusos na Austrália, porém na mainland, na ilha principal e a Tasmânia, nós temos 3 fusos, tá? Então eu tenho o fuso da costa leste da Austrália, que fica a 13 horas à frente do horário de Brasília. Aí tem no meio da Austrália, que tem Adelaide e outras cidades, só para lembrar que na costa leste fica Sydney, por exemplo, fica Sydney, Gold Coast, Melbourne, fica tudo nessa costa aqui, desse horário, né, de verão, nesse fuso horário. Então essa costa 13 horas à frente do horário de Brasília, no meio da Austrália 12 horas e meia à frente do horário de Brasília, e no oeste da Austrália, onde está em azul aí para vocês, fica 11 horas à frente do horário de Brasília, tá? Com fuso horário, quando os dois países estão com fuso horário, dá no mesmo, né? Fica 13 horas, lembrando que o fuso horário não acontece na Austrália inteira, por exemplo, Queensland não tem fuso horário, Western Australia não tem fuso horário. Horário de verão, por exemplo? Horário de verão. Horário de verão. Não tem horário de verão, desculpa, horário de verão. Então, nesse momento, vocês aí no Brasil já voltaram ao horário normal. Aqui na Austrália, em Sydney, está com o horário de verão. Então, nós estamos a 14 horas de fuso, tá? Mas quando acabar o horário de verão aqui, ficam 13 horas, tá? Vamos falar um pouquinho de trabalho. Tudo bem aí, Lê? Tudo bem, vai lá. Tá. Vamos falar um pouquinho de trabalho. É importante entender que é o seguinte, todo mundo que vem para a Austrália com visto de estudos, ou seja, quem for estudar por 14 semanas ou mais, virá com a permissão automática de trabalho. Antigamente, no passado, alguns anos atrás, você precisava aplicar para a permissão de trabalho, hoje já vem automaticamente. E vale dizer que não são 20 horas semanais, isso também mudou. Hoje são 40 horas quinzenais. Então significa que eu posso trabalhar 2 dias, 20 horas por dia, e aí deu a minha cota por 2 semanas, tá? Então a permissão de trabalho, o limite de carga horária é quinzenal, 40 horas quinzenais, tá? Para poder trabalhar, a partir do primeiro dia de aula, vocês vão aplicar para o Tax File Number ou Australian Business Number, né? Então, o pessoal batendo aqui do lado, mas só para ficar mais divertido. O Tax File Number é como se fosse um CPF no Brasil. A gente ajuda vocês a aplicarem para o Tax File Number, vocês não precisam se preocupar. E o Australian Business Number nada mais é do que abrir uma empresa. Então, se você é um trader, que eles chamam, algumas profissões específicas, você pode abrir um Australian Business Number e prestar serviço para determinadas empresas, tá? Você vai precisar abrir uma conta bancária aqui na Austrália, a gente ajuda vocês com isso também. Vai preparar o currículo, é importante ter referências, aqui eles valorizam muito referências. É super legal fazer alguns tipos de cursos aqui que ajuda muito, por exemplo, o RSA, que é o Responsible Service of Alcohol. Então, em todos os lugares que você vai trabalhar, onde eles trabalhem com bebida alcoólica, vocês precisam fazer esse curso, tá? Aí tem o RCG, que é para trabalhar com gambling, com jogos e tal, de azar. Tem o White Card é de... Para quem vai trabalhar na obra. Trabalhar na obra. Tem curso de barista, que é super bacana, né, para aprender a fazer café e tudo mais. Tem o Traffic Controller
Blue Card, que é para ficar segurando plaquinha lá na rua, e por aí vai, né? Alguns tipos de cursos que seria interessante vocês fazerem aqui. A média de pagamento por hora varia de 15 a 25 dólares a hora. Nós vemos estudantes aqui em Sydney ganhando até um pouquinho menos, isso acontece, não é muito normal, mas isso acontece, e ganhando mais. Tem estudante que ganha 30 dólares a hora, 35 dólares a hora, quando vai trabalhar, por exemplo, em feriado, final de semana e tudo mais. Mas a gente diria que a média aí vai de 15 a 25 por hora, tá? Vamos falar de transporte. Eu vou pedir para Ju Balog falar um pouquinho de transporte para vocês. Galera, como que funciona aqui em Sydney? Aqui a gente tem uma espécie de bilhete único, que chama Opal Card, que ele é usado para todos os meios de transporte aqui. Então, se você vai andar de ônibus, de trem, de ferry, que é o transporte aquático que a gente tem aqui, você vai usar o mesmo cartão. Você pode colocar o crédito nesse cartão online, em loja de conveniência, no supermercado, e passa a utilizar o cartão. Aqui a gente paga por distância que a gente usa. Então é bem importante, quando você entra no meio de transporte, a máquina vai constar lá qual o valor de crédito que você tem. Quando você sai, a máquina vai calcular a distância que você percorreu e vai debitar um valor. O que é bem legal que tem aqui com esse cartão é que depois que você faz 8 viagens dentro de um período de uma semana, tudo aquilo que você usar de transporte público até a meia-noite do domingo é gratuito. Então, se você faz 2 viagens por dia, normalmente, para sair da sua casa, ir para a escola ou ir para o trabalho, a partir do seu 4º dia, depois de lá das 8 viagens, fica tudo gratuito. Então, você pode conhecer a cidade toda, você pode atravessar Sydney, passear, tudo for free. Blue Mountains, Morissette Park, andar de ferry, é bem legal. Ju, onde você mora? Eu moro em Bondi Junction. Bondi Junction. Quantas estações são até aqui o trabalho? São 4 estações de trem, eu demoro 12 minutos, de 12 a 15 minutos mais ou menos para chegar. Quanto você gasta mais ou menos por semana? Eu gasto uma média de 20 dólares por semana, Legal. mais ou menos o que eu gasto. Gil, onde você mora? Eu moro em Ryde, que é pro norte, né, um pouco de Sydney. Fica longinho, né? Não, dá uns 20 minutos de ônibus. Então eu utilizo ônibus e não trem, como a Ju. O meu ônibus, ele dá em torno de R$4,50 cada viagem. Então, como eu utilizo um ônibus só para vir e um só para voltar, então em torno de uns 9 dólares por dia, eu gasto em torno de uns de 35 a 45 dólares por semana. Legal. Bom, além do transporte, como a Ju falou aqui, do Opal Card, que é muito legal, claro que você pode se locomover de carro, de moto, né? Carro e moto aqui são baratos, com 700, 800 dólares já dá para comprar um carro aqui, por exemplo. Você vai precisar da sua habilitação traduzida ou de uma carteira internacional de habilitação, né? A carteira internacional para poder dirigir. Muita gente anda de bicicleta por aqui, tem muitas ciclovias aqui em Sydney, que é super bacana e seguro, né? Claro que tem que andar com um cadeadinho, saber onde você vai pôr a bicicleta, mas de forma geral é seguro andar de bike por aqui. E se preparem para andar a pé, porque vocês vão andar muito a pé aqui em Sydney, na Austrália de modo geral, mas vocês vão andar muito a pé. Vão ficar magrinhos. Vão ficar magrinhos, assim como nós. Vocês vão ficar magrinhos porque vocês vão andar bastante, tá bom? Acomodação. Vocês, enquanto estudantes, têm algumas opções de acomodação aqui na Austrália de modo geral, mas estamos falando de Sydney especificamente. Tá indo aí, Ale? Legal. Bom, tem homestay, share house, que são as repúblicas, dividir casa, apartamento com o pessoal, backpacker, que seriam os albergues, alugar apartamento ou casa no seu nome e morar com os amigos. Eu queria falar um pouquinho de cada um. O que a gente recomenda num primeiro momento é homestay. Por quê? Você vai ter um quarto para você, a não ser que você peça um quarto duplo ou coisa assim, mas vai ter um quarto para você, café da manhã e jantar normalmente,
Você vai morar com uma família residente aqui da Austrália, né? Não necessariamente uma família australiana, mas uma família residente aqui da Austrália. E então a gente recomenda homestay por pelo menos 4 semanas, tá? A média de valores aí vai de 250 a 300 dólares por semana. Claro que isso pode variar de empresa para empresa, de escola para escola, tá? E aí depois de morar pelo menos essas 4 semanas numa homestay, aí a gente recomenda share house, que é dividir apartamento com o pessoal. Você pode morar sozinho num quarto ou você pode dividir com outras pessoas o quarto, tá? É o que normalmente o pessoal faz. E aí se preparem para o bond, que não é o James, mas é um bond que você vai pagar de 2 a 4 semanas de aluguel adiantado, é como se fosse um cheque calção, tá? E aí lembrando que quando você sai da casa, se você não danificou a casa nem nada disso, você recebe esse bonde de volta, tá? E os valores aí vão de 150 a 300 dólares por semana em média. Claro que depende aonde você vai morar, com quantas pessoas você vai dividir o quarto ou o apartamento, se você vai ficar sozinho no quarto, tudo isso varia, né? Mas eu diria aí de 150 a 300 por semana. Albergue é normalmente para quem está viajando pela Austrália. A gente não recomenda albergue para estudante, vindo com um monte de mala que a gente sabe que a galera traz, sabe, com toda a expectativa de estudar, e tudo isso a gente recomenda albergue só para quem vai viajar mesmo. Alugar apartamento e casa no nome de vocês é possível, porém a gente não recomenda num primeiro momento. A gente recomenda depois que você já está bem familiarizado com a cidade, sabe onde quer morar, sabe onde vai trabalhar e estudar, tudo isso, aí sim, eventualmente, se for do plano de vocês, existe a possibilidade de vocês alugarem um apartamento ou uma casa no nome de vocês. Vale dizer que também tem o bonde e vale dizer que, obviamente, os valores são bem mais altos, tá? Com relação a morar com amigos, a gente sempre gosta de dar um toque com relação a isso, por isso que a gente deixou em vermelho ali. Porque muita gente tem amigo morando aqui e fala, eu vou morar com meu amigo e tal. E a gente já viu muita gente ter conflito na amizade justamente por causa disso. Porque uma coisa é ter um amigo, ser amigo de alguém, outra coisa é morar com esse amigo, que é completamente diferente. Então a gente sempre recomenda que num primeiro momento seja homestay, depois share house e eventualmente morar com um amigo, mas tendo a sensibilidade de entender que morar junto é outra coisa, tá bom? Custo de vida. Esses são os itens que a gente considera básicos aqui. Acomodação, transporte, alimentação e telefone, tá? Acomodação, como já falei, de 150 a 300 por semana, depende do teu estilo de vida, do que você quer para você. Transporte público de 25 a 50 por semana, alimentação de 50 a 100 por semana, e isso obviamente comprando home brand nos mercados e fazendo a comida em casa, né? Porque se você for comer todo dia na rua, obviamente vai ficar mais caro. E telefone de 10 a 25 dólares por semana, mais ou menos. Então, a gente pode dizer que o custo semanal, e sempre por semana, porque normalmente você recebe por semana aqui, então fica de 250 a 500 dólares por semana. Mas eu diria que o mais comum para os estudantes seria de 250 até 350 a 400 por semana. Isso. Correto? É isso aí. Legal. Bom, visitas imperdíveis. Sydney é uma cidade absolutamente maravilhosa, linda, que você tem a mistura da cidade urbana, né, moderna, com a sua parte histórica, e a parte natural, que é lindíssima, né? Então, se vocês forem no TripAdvisor, vocês vão ver lá 389 lugares para visitar em Sydney. A gente só colocou alguns aqui, porque são muitos, né? Não daria para colocar todos aqui. Mas sem sombra de dúvida conhecer a Sydney Harbour, que é essa baía de Sydney, onde tem o Opera House, onde tem a Harbour Bridge, é um lugar lindíssimo.
Tem Bondi Beach, que é a praia mais famosa de Sydney, sem sombra de dúvidas, que é linda. Fazer toda a caminhada de Bondi até Coogee é super bacana. Blue Mountains, que fica mais ou menos o que? 1 hora daqui? 1 hora. 1 hora e pouquinho daqui, que é lindo, uma região de montanha super bacana de conhecer. Tem o Taronga Azul, que é lindo, tem essa vista maravilhosa da Baía de Sydney, é um zoológico bem famoso aqui de Sydney. Tem o Royal Botanic Garden, né, o Jardim Botânico aqui de Sydney, que é lindíssimo também. Tem Darling Harbour, que tem um monte de atrações ali em Darling Harbour, tem o cinema 3D, tem vários restaurantes, tem balada, que mais que tem em Darling Harbour? Tem roda gigante, tem um montão de coisas legais para ver em Darling Harbour ali. Então tem o The Rocks, que é lindo, é onde os ingleses chegaram ali em 1788, como a gente falou lá no comecinho. Então ali tinham prisões, ali foi construído o primeiro hospital, o primeiro bar de Sydney, o primeiro pub de Sydney fica ali também. É uma região muito legal, tem um market que acontece ali aos domingos. Acho que sábado e domingo. Sábado e domingo, Muito legal conhecer esse lugar ali que é o The Rocks. Bom, e aí a gente gostaria de finalizar aqui a nossa parte, antes de entrar em perguntas, falando um pouquinho do trabalho que a gente desenvolve aqui em Sydney. Então eu vou passar a bola para Juba Log para falar um pouquinho do que a gente faz aqui, Ju. Então, galera, assim que vocês chegarem aqui na Austrália, o primeiro evento do qual vocês vão participar é uma sessão de welcome que a gente tem aqui. O que a gente faz? A gente faz uma introdução de Sydney para vocês. O que vocês precisam saber nos primeiros dias, desde como que eu vou ativar minha conta bancária, como que eu vou usar transporte público, até a parte de entretenimento, todas as dúvidas que vocês tiverem, uma parte de trabalho, aquela coisa dos cursos que o Dan comentou, cursos que vocês precisam fazer para estar habilitados a trabalhar aqui na Austrália. Então, a gente vai dar um monte de informações para vocês e eu acho que a parte mais legal dos eventos que a gente faz aqui, além da gente poder dividir a nossa experiência com vocês, passarem informações, o Welcome é a primeira oportunidade de vocês conhecerem outros estudantes. Porque grande parte da galera que chega aqui, chega sozinha. Então, quando você conhece outros estudantes, você consegue se ver. Você consegue dividir a sua experiência com pessoas que estão passando exatamente pela mesma fase que você, o que é muito importante. Além disso, a gente tem uma lista com vagas de acomodação de parceiros nossos que a gente conhece, que a gente confia e que a gente indica para vocês aqui para ajudar nesse momento também. Além disso, a gente tem o nosso programa de trabalho. Toda quarta-feira a gente disponibiliza na nossa página do Facebook West One Austrália uma lista com vagas de trabalho. Então, se vocês acessarem essa página, vocês vão ver listas de empresas de vários segmentos, então quem vai trabalhar com evento, quem vai trabalhar na obra, quem vai trabalhar como nanny, babysitter, enfim. Plus as vagas das últimas 24 horas que a gente seleciona para vocês e disponibiliza lá para ajudar. A gente tem vários workshops e palestras de trabalho, vou apresentar cada um. Além disso, a gente tem parceria com algumas empresas, pessoas que a gente já conhece aqui há algum tempo, que quando eles precisam de alguém, eles falam com a gente indica os nossos estudantes para essas vagas de trabalho. O que a gente faz com os workshops, que talvez seja a parte mais importante do que indicar uma vaga de trabalho? A gente prepara vocês para procurarem trabalho e para se comportarem, para executar as tarefas que muitos de vocês nunca executaram no Brasil, aqui na Austrália. Então, a gente tem um workshop que chama How to Get a Job, que vai preparar vocês para procurarem trabalho, desde o princípio. Quais as áreas de trabalho aqui na Austrália, o que vocês precisam de documentação, como que monta o currículo, o que fala nas entrevistas, como que se veste, o que faz, o que não faz, tudo. Inclusive hoje a gente vai ter um aqui à tarde na West One City. A gente também tem um workshop de garçom. A área de hospitality, que é tudo aquilo que envolve atendimento ao cliente, é a área que mais emprega aqui na Austrália. E é uma área também que é bem legal para a galera trabalhar, porque é onde você vai praticar o seu inglês fora da escola. Então,
a gente ensina todo o trabalho de garçom aqui na Austrália. Então, carrega 3 pratos, como que carrega a bandeja, como que serve, quais são os tipos de comida, os pratos diferentes que eles pedem aqui, qual a forma de atender. Se eu não entender, Ju, não falo inglês direito, o que eu faço? É tudo isso que a gente ensina vocês. A gente tem também um workshop de babysitter, nanny babysitter, que é para quem, meninos e meninas que gostam de cuidar de criança, que têm essa paciência, que querem viver essa experiência de muitas vezes fazerem parte de uma família aqui, cuidando das crianças. Então a gente tem um workshop especializado disso, desde trocar fralda, vocabulário, brincadeiras, entretenimento com as crianças, responsabilidades, enfim, tudo isso. A gente vai lançar agora, em março, um workshop novo de cleaner, que é um workshop em que a gente vai falar tudo sobre a parte de limpeza. Quem for fazer faxina nas casas, quem for fazer limpeza de ambientes comerciais. Por quê? Quem trabalha com faxina aqui, fazendo faxina aqui na Austrália, é uma das profissões mais bem remuneradas aqui. Para vocês terem uma ideia, quem vai fazer esse workshop aqui na West One são 2 das nossas estudantes que estão aqui há bastante tempo, umas queridas, super profissionais, que elas trabalham tanto que elas começaram a recrutar pessoas para fazerem faxina. Então elas estão abrindo a empresa delas de cleaner. Então elas vão vir aqui falar sobre tudo, acessórios, parte de segurança no trabalho, mas um monte de coisa. Vai ser bem legal, a gente está bem feliz com esse novo projeto que a gente vai lançar. A gente tem algumas palestras também, uma delas é o Professional Talk, que a gente traz aqui na West One alguém que tenha vindo para a Austrália como intercambista também, chegou aqui, na maioria das vezes nem sabia falar inglês direito, e batalhou e conseguiu entrar na própria área, ou chegou aqui, como um exemplo, a gente teve uma profissional aqui que fazia biologia no Brasil, trancou a faculdade, chegou na Austrália, fez inglês, estudou fitness, entrou na área de educação física, hoje ela é personal trainer de uma empresa. Então, essa galera vem aqui e fala sobre o ambiente de trabalho, como que procura trabalho na área, enfim, tudo isso, é bem legal. A gente tem o Travel Talk, que é um evento aí mais ligado à parte de entretenimento. A gente traz a Mari, uma profissional brasileira que fala sobre a parte de viagem. Desculpa, gente, é um alarme de incêndio soando aqui. Só está tocando o alarme de incêndio, mas enquanto... Peraí. O chão tá frio ainda, dá pra gente continuar tocando. Isso aqui também acontece muito. Todos os prédios comerciais fazem isso, teste de alarme de incêndio toda hora, enfim, voltando a falar do Travel Talk. A gente tem uma profissional aqui brasileira que vai dar dicas de passeios que vocês possam fazer um dia, um mês, 6 meses, quer fazer um mochilão pela Austrália, quer fazer um cruzeiro, quer conhecer a Nova Zelândia, quer ir pra Ásia. A gente traz alguém que sabe tudo sobre viagens, vai dar 1000 dicas para cuidar de vocês nessa parte. A gente tem o Seminar Migration to Australia, em que a gente traz um agente de imigração brasileiro aqui, que ele fala para vocês, de forma geral, todas as possibilidades que os brasileiros têm para se tornarem residentes australianos. Você quer entrar na sua área, quer ficar aqui na Austrália 5, 6 anos, quer ter uma residência, quer virar cidadão, quer trazer a família, ele é o profissional que vai orientar vocês nesse momento. Então a gente tem essa palestra também. Além disso, a gente tem o My Future in Australia, que também vai acontecer hoje aqui em Sydney, que é apresentado pelo Dan e pela Gil, que nosso diretor, nosso gerente, que eles falam pra vocês, a partir do momento que vocês estão aqui, chegou na Austrália, fez um pouquinho de inglês, não estou satisfeito com o meu inglês ainda, quero estudar mais, como eu posso me especificar? Ou, quero fazer um curso técnico, qual que é a vantagem? Estou pensando em fazer uma universidade, será que é realmente tão caro quanto as pessoas falam? Qual a documentação que eu preciso ter para estudar mais na Austrália? A partir de que momento eu preciso começar a me preparar para ficar mais tempo aqui e tudo mais? Além disso, a gente tem um monte de eventos de entretenimento, que é uma das partes que a gente mais gosta. A gente faz happy hours aqui, a gente tem parcerias com pubs, que a gente tem desconto nas bebidas, tem jantar, enfim. Que vai ter hoje também. A gente tem happy hours aí pra vocês. Mais uma oportunidade pra vocês
se conhecerem aí, fazerem amigos, enfim. A gente faz festas aqui. Todo ano, a gente teve, no início desse ano, a gente teve uma festa de carnaval, foi incrível, vocês conseguem até achar o vídeo aí na nossa página no Facebook também. A gente faz festa de carnaval, festa junina, a gente comemora o Australia Day, enfim, a gente tem algumas festas aí. A gente também tem patrocinado alguns dos principais shows que rolam aqui na Austrália. O ano passado, em parceria com a Fibra Entertainment, a gente trouxe Nat Roots, pra galera matar um pouquinho da saudade. Foi um show incrível aqui em Sydney. E esse ano, dia 20 de maio, a gente tá junto aí com a Fibra novamente para trazer o Rapa pra Austrália, que é muito legal. Uma vez por ano, a gente organiza também uma Snow Trip, que é incrível, uma oportunidade para quem veio do Brasil aí, nunca viu neve, vai conhecer neve, vai esquiar. Tem festa, tem balada, é incrível, um final de semana na neve assim, inesquecível. E a gente retomou agora os barbecues, os famosos churrascos que a gente faz na praia. Para quem não sabe, grande maioria das praias aqui de Sydney disponibilizam churrasqueiras gratuitas para a gente usar. Então a gente chega lá, organiza a nossa galera, mais uma oportunidade para vocês fazerem amigos, conhecerem um pessoal. E tudo mais, e aí esses são alguns dos eventos que a gente tem aí pra vocês. Maravilha, obrigado, Ju. Gil, fala um pouquinho sobre o momento que a pessoa resolve planejar a extensão da estadia dela aqui. Ela quer planejar um novo curso, qual que é o trabalho que a gente faz nesse sentido? Então, pessoal, além de tudo isso que a Ju falou, que a gente oferece pro pessoal desde o primeiro dia que eles estão aqui na Austrália, né, que vai do welcome até, enfim, curtir todas as festas e tudo que a gente proporciona, a gente tem, obviamente, né, o nosso time de consultores também, que agora eles estão atendendo, não dá para eles virem dar um oi, mas a gente tem o nosso time de consultores que, enfim, eles vão ajudar vocês, a partir do momento que vocês decidirem ficar na Austrália, então, eu vou ficar, eu não quero ir embora, quero estender. Então, assim, eles vão ajudar vocês com tudo, desde, preciso fazer mais inglês, ou eu tô aqui para me especializar, eu quero fazer uma faculdade, ainda não tenho uma faculdade no Brasil, quero ter uma faculdade na Austrália, ou já tenho uma faculdade, quero fazer um mestrado, ou simplesmente quer ficar mais um tempo, não tem muita grana e, deixa eu aproveitar e fazer um curso técnico, né, em alguma área que de repente nem é a sua do Brasil, mas você quer conhecer uma coisa diferente. Então, o pessoal tá aqui para ajudar vocês, assim, com todo esse planejamento, né. Então, lógico, obviamente, se vocês têm um planejamento de ficar menos tempo, não precisa de tanto tempo para planejar, como fazer um pouquinho mais de inglês. Já em casos de se programar para fazer a universidade, a gente sempre pede um tempo maior, porque existe uma documentação e um planejamento que exige mais tempo, tanto das universidades quanto da própria imigração. E basicamente a gente vai dar o suporte, desde do curso de inglês que vocês tiverem vontade de fazer para se especializar mais, até uma universidade, né? E inclusive dos workshops que a gente oferece, que a Ju falou que é o seminário do Migration, ele anda bastante assim em paralelo com toda essa parte de renovação de visto e tudo mais. Muitas pessoas, principalmente hoje em dia, têm um planejamento de vir e ficar a longo prazo, de tentar futuramente uma residência na Austrália e tudo mais. E cada vez mais a imigração tem sido mais burocrática em relação a isso, né? Então eles querem estudantes cada vez mais genuínos aqui dentro da Austrália. Então isso é uma coisa que hoje a gente tem que olhar com muito mais atenção e muito mais cuidado, porque hoje as pessoas não simplesmente conseguem ficar renovando visto aqui para fazer um curso de inglês, depois fitness, depois business, enfim, em áreas diferentes. Hoje a gente tem que olhar com muito mais cuidado, como eu falei, para esse planejamento a longo prazo, né? Então, a gente está aqui, enfim, nossos consultores são super especializados, atualizados, antenados, a gente estuda muito para poder sanar todo tipo de dúvida que vocês possam ter e ajudar vocês com esse planejamento a longo prazo, que é o que requer mais atenção, né, e mais dedicação. Enfim, e isso vai ser o último estágio depois de tudo isso que a gente oferece, porém os nossos estudantes, a gente tem estudantes que vêm, ficam 6 meses, vão embora, a gente tem estudantes que vêm, estão com a gente aqui há 3, 4 anos e continuam participando de tudo isso que a gente oferece, porque esses eventos não são apenas para quem chegou aqui, mas tem gente que está há 2 anos e agora quer fazer um planejamento de migrar para a Austrália, então a gente oferece.
Tem o Travel Talk para o pessoal que sempre trabalhou em Hospitality, Travel Talk não, sorry, Professional Talk. Muita gente sempre trabalhou com Hospitality, agora se sente mais confiante no inglês ou se profissionalizou em algum curso que estendeu aqui na Austrália e agora está querendo investir na área de trabalho. Enfim, então a gente vai ajudar vocês em todos os aspectos, não só desde que vocês chegaram para o trabalho, enfim, com o entretenimento, mas até possivelmente na sua migração, um dia. Legal. Basicamente é isso. Valeu, Ju. Então, gente, é importante dizer que a gente enxerga a West One muito mais do que uma mera agência de intercâmbio, mas uma agência de experiências. É uma agência que a gente se propõe a estar com vocês em todos os momentos, desde o planejamento lá do Brasil, né? Nós temos aqui as meninas lá do Brasil, tivemos o pessoal de Natal, pessoal de Porto Alegre, temos também a Cá, que é de Floripa aqui, ela só não está aqui hoje porque ela está estudando, mas o nosso intuito é trazer o máximo de informação, estar com vocês durante todo o planejamento e realização da viagem de vocês. Não é somente vender um curso para vocês e falar boa sorte, de jeito nenhum, é estar com vocês em todos os momentos. A grande maioria esmagadora desses eventos que vocês viram aí, que a Ju falou e a Gil também, são eventos gratuitos, né? O que não é gratuito, por exemplo, do que a gente falou, é o show do Nath Roots, o show do Rapa, que a gente patrocina, né? Não daria para ser de graça. A gente até gostaria que fosse, mas não daria para ser de graça. O resto é tudo de graça, né? Tem algum... Não tem nenhum que a gente pode... Tirando as viagens... tirando viagens, snow trip, é verdade. Algumas festas, porque algumas festas brasileiras verdade. A gente traz profissionais brasileiros que estão aqui, músicos que estão aqui ralando, sim, procurando seu espaço, então vão se apresentar para trazer, né, aquela musiquinha do Brasil e tudo mais. Tirando exatamente. Isso. Mas a gente traz muitos eventos gratuitos, entendeu, para os nossos estudantes, para ajudar vocês na adaptação e que a experiência de vocês aqui na Austrália e aqui em Sydney especificamente seja a melhor possível. Tá bom, gente? Valeu! E agora eu queria passar a bola para vocês, para algumas perguntas aí, e a gente começar a série de perguntas e respostas aí. A gente não tem muito tempo, mas dá para fazer uns 10, 15 minutinhos aí, Ale. Bom, a Silen perguntou, olá, teria como trabalhar ficando apenas um mês? Também gostaria de saber se teria como ficar com meu marido no mesmo quarto nas acomodações disponíveis. Então vamos lá, se você estudar somente um mês aqui, Silen, se você ficar somente um mês aqui, se você comprar um curso de somente um mês, você tem o visto de turista e não o visto de estudos, ou seja, você não pode trabalhar. Aí trabalhar é ilegal, então não pode trabalhar, você só pode trabalhar com visto de estudos, sendo que você precisa estudar no mínimo 14 semanas. Porque o visto de turismo, se você estudar até 12 semanas, o seu visto é de turismo, ainda assim não pode trabalhar. Então o visto de estudos a partir de 14 semanas de curso, tá? A outra pergunta sobre... A outra pergunta é se ela pode ficar no mesmo quarto com o marido dela nas acomodações disponíveis. Tem opções, nós temos opções sim, a gente, né, mostraria as opções para você, mas tem essa opção sim, sem dúvida. Próxima pergunta da Jennifer. Tanto a Jennifer quanto o Marcos perguntaram a mesma coisa. Eles querem saber se os workshops e os eventos da West One são para todo mundo ou só para quem é agenciado pela West One, né? Olha, a gente não nega ninguém de participar dos nossos eventos, né? A pessoa chega aqui e quer participar, a gente não nega de jeito nenhum. Porém, obviamente que a gente já orienta os nossos estudantes em todos os eventos que ele pode participar daqui. Ele sabe que ele vai participar do Welcome, ele sabe que ele vai participar dos workshops, das palestras e tudo mais. Então, obviamente, o nosso foco principal é no estudante da West One, mas a gente também não vai virar as costas para estudante nenhum que chegue até a gente e queira algum tipo de ajuda. Bom, o Fábio Henrique pergunta qual o investimento e as formas de pagamento para fazer o intercâmbio.
qual é o investimento e as formas de pagamento. Olha, o investimento, como é o nome dele? Desculpa, Ale. É Fábio Henrique. Fábio, o investimento depende muito do que você for escolher. Se você vai estudar inglês, se você vai estudar um curso técnico, universidade, se você vai fazer 4 meses, 6 meses, 1 ano, se você vai fazer uma escola mais barata, uma escola mediana, uma escola mais cara, depende muito, né? Meninas, chuta para mim um valor hoje mediano, tá? De uma escola legal, boa, para estudar 6 meses. Completo? Completinho, com 1 mês de acomodação, com passagem aérea, com 6 meses de curso, só uma ideia. Eu peguei vocês desprevenida, mas só uma ideia. Depende muito do câmbio, mas Claro. está numa faixa de 28 a 32 mil reais com tudo. 28 a 32 mil com curso, com 6 visto, meses. 6 meses de curso, com visto, com 1 mês de acomodação, com passagem Passagem. aérea, Seguro-saúde. seguro-saúde obrigatório, com todas as taxas. Vamos dizer aí por volta de 30 De mil, 30 pode mil ser média. um pouco menos ou um pouco mais, 30 mil reais, tá? Formas de pagamento, a gente trabalha com financiamento para quem quiser financiar e a gente tem lá as formas de pagamento, tem algumas vezes sem juros ou financiamento, como eu falei aqui, né? Então é importante sentar com a agência mais próxima, a agência West One mais próxima de você, que vai fazer um planejamento, Fábio, de acordo com a sua realidade, de acordo com os seus objetivos. A gente não gosta muito de ficar montando pacote pronto, sabe? E encaixar você no pacote. A gente prefere conhecer a tua história e aí sim montar um pacote específico para você, tá bom? Bom, a Camila pergunta se a gente, né, se a West One dá assessoria para quem vai como dependente, mas eu já vou emendar também a pergunta do André, que está relacionada. Ele quer saber, se indo como casal, quais os valores que seriam reduzidos, né? O que seria, qual a diferença em termos de valores indo como casal ou sozinho? Tá. Vou responder essa primeiro. Indo como casal, na realidade você vai pagar um pequeno valor a mais de visto, né, e de seguro-saúde, né? Tirando visto e seguro-saúde, me corrija se eu estou deixando faltar alguma coisa, o resto é tudo que a estudante principal vai pagar. O dependente, ou seja, se a outra pessoa, o dependente, não vai estudar, se ele vai ficar no visto da esposa, por exemplo, ele só vai pagar mais um valor de visto e de seguro-saúde. Isso com relação ao casal. A não ser que ele resolva estudar também. Aí realmente os preços são individuais, né? A não ser que ele vai estudar em uma escola específica, que tem alguma promoção específica, mas de modo geral são valores independentes para cada pessoa que for estudar. Vale só lembrar que o dependente ele pode estudar 3 meses dentro do período do visto. Então assim, mesmo vamos supor que o estudante principal, né, que é o que se matriculou e o que teve o visto garantido, ele vai fazer um curso de 1 ano, por exemplo, o dependente poderia estudar até 3 meses. Então o orçamento em relação ao curso do dependente vai ser bem inferior de qualquer forma, entendeu? Porque ele tem um prazo máximo que ele pode estudar. Exatamente. Como dependente, só pode estudar até 3 meses. Agora, se ele não for como dependente, se ele for como estudante também, fora do visto da pessoa principal aqui, aí os valores são individuais mesmo, né? E a primeira pergunta, Lê? A Camila perguntou se a gente dá assessoria para quem quer vir como dependente. Claro, total assessoria. Tudo individual, casal, família. A gente dá o apoio geral de acordo com a realidade de cada pessoa. A Isis está perguntando se a West One dá suporte para quem quer imigrar direto para a Austrália. Ela diz que ela é enfermeira, ela sabe que está na lista de profissão. E se a gente tem uma ideia de quanto que seria mais ou menos o valor do Então, processo. o que a gente faz, Isis, né, Lê? Isis, isso. O que a gente faz, Isis, a gente tem parceria com algumas agências de imigração e aí a gente recomenda para a agência de imigração, porque aí é um processo completamente diferente, né? Então, o agente de imigração ele tem uma certificação específica para aconselhar nessa área de imigração, né? O que nós não fazemos, nós não temos essa licença para aconselhar com relação à imigração,
porém a gente tem parceiros que tem, e aí a gente recomenda para eles. O Léo Ortiz, ele diz que não tem nenhuma agência próxima na cidade dele, se ele pode fechar o intercâmbio à distância. Claro, claro, Léo, a gente tem muita gente nas mais variadas partes desse Brasilzão aí, do mundo todo na realidade, e né, gente do Acre, gente do Amazonas, de tudo quanto é canto. Então normalmente o que a gente faz, a gente distribui geograficamente o Brasil, e aí você vai ser atendido pela agência que é responsável pela tua região. E só um outro adendo também, Léo? Léo. Só um outro adendo, Léo, é que no Brasil você, enfim, o pessoal consegue marcar Skype, você, né, tem muitos estudantes que estão em cidades realmente que não tem uma West One, mas você consegue fazer todo o processo por Skype, enfim, telefone, e-mail. O mais importante, eu acredito que também vai ser, provavelmente quando você chegar aqui, é ter uma West One que está aqui. Porque é aqui que você vai realmente precisar da gente no sentido de orientação com trabalho, com visto, com renovação, com ajuda assim nesse princípio. Então é bastante importante também que muitas agências que tem no Brasil não tem sede na Austrália. E aqui você vai precisar bastante desse suporte, você vai saber, você vai sentir isso quando você chegar aqui. Então a gente vai estar aqui, a gente tem 4 cidades de qualquer maneira, provavelmente aqui você... 5 cidades. 5 agora. Provavelmente você vai chegar em alguma dessas cidades aqui que a gente vai estar. Né? Legal. Então... Ale, só para perguntar, você tirou do computador e só está na gente agora? Sim. Legal. Bom, o Daniel pergunta qual a cidade mais barata para se viver na Austrália e também se é possível trabalhar mais de 40 horas por quinzena. Então, Daniel, na realidade hoje o nosso propósito aqui é falar sobre Sydney. Na semana que vem a gente está na Gold Coast, depois a gente vai para Perth e depois a gente vai estar em Melbourne, né? E a gente vai falar especificamente de cada cidade, né? Vamos falar, existem algumas diferenças sem dúvida com relação ao custo de vida, mas na realidade, Daniel, a verdade é que você trabalhando aqui e ganhando em dólares aqui, você consegue se sustentar em qualquer cidade que você vá morar, a não ser que você for se sustentar com o dinheiro do Brasil, aí é diferente, né? Mas de modo geral você consegue se sustentar com o dinheiro que você recebe nas cidades, né? Mas sem dúvida tem as cidades que têm um custo de vida um pouquinho mais baixo, né? Sydney é uma cidade que tem um custo de vida mais alto, e tem outras cidades como Perth, como Gold Coast, como enfim, Sunshine Coast e tal, que tem um custo de vida um pouquinho mais baixo, entendeu? E a outra pergunta é se pode trabalhar mais do que 40 horas? Não pode. Enquanto profissionais dessa área que a gente atua, é importante dizer que trabalhar mais do que 40 horas quinzenais é ilegal, sujeito à deportação. Essa é a realidade. Por mais dura que ela seja, é importante a gente passe a realidade. E tem gente que trabalha mais do que 40 horas? Tem gente que faz isso. Mas é importante entender que está agindo contra a lei, contra as regras, né? Isso que é importante ter em mente. O André pergunta se existe ONGs ou igrejas que dão aulas gratuitas para auxiliar mais ainda no aprendizado do inglês. Meninas, tem eu acho que tem algumas igrejas, já ouvi falar de alguns amigos que, logicamente, não vai ser como a escola que você vai estar matriculado, que você vai estudar todos os dias, mas às vezes uma vez por semana, umas poucas horas no dia, tem algumas igrejas, enfim, e associações Uma dica que eu sempre dou para os nossos estudantes: coloca uma camisa do Brasil e vai pra rua. Alguém vai vir conversar com você, alguém vai vir falar com você e vai praticar. A melhor forma de praticar é na rua. Vai falar com o australiano, vai fazer compra, vai falar... Sydney é uma cidade em que você vai ver pessoas do mundo todo. Então, conseguiu se virar aqui no inglês, você vai poder viajar para qualquer lugar do mundo, que você vai desvendar sotaques e conhecer culturas. Então, a dica que eu dou para os meus estudantes, que eu coloco na minha vida também, vai pra rua.
Vai pra rua, conheça a gente, sorri, coloca a camisa do Brasil e dá um sorriso que alguém vai falar com você. Além de que ele vai passar muitas horas diárias na escola de inglês, né? Bom, Cristiano pergunta se há traslado do aeroporto para as agências da West One na cidade ou vai para acomodação direto? Vai para acomodação direto, Cristiano. A gente organiza isso, o traslado para você. Tem gente que prefere pegar um táxi, tem gente que até se arrisca mais e pega um trem e tudo mais, mas sem sombra de dúvida a gente organiza o traslado para você e vai direto para a acomodação, né? Aí depois deixa as malas lá, vai dar uma volta e tudo mais. Normalmente a gente marca a welcome session aqui na agência na segunda-feira posterior à sua chegada. Então digamos que você chega na sexta ou no sábado ou no domingo, na segunda-feira já tem o welcome aqui na agência. Toda segunda-feira tem o welcome na agência. O Daniel pergunta se é possível o casal ficar na mesma casa. A gente já respondeu, né? Acho que ele não pegou a resposta, que sim, que é possível. E ele pergunta também, terminando o curso de inglês de 6 meses, que seria durante todos os dias da semana, existem outros cursos para fazer com menos carga horária para poder trabalhar mais? Então, trabalhar mais, só lembrando que não pode legalmente, né? É importante a gente só frisar isso, que são 40 horas quinzenais. Porém, a carga horária menor, sim, existe a possibilidade dele fazer um curso técnico, por exemplo. Tem cursos técnicos que ele vai uma vez por semana ou 2 vezes por semana na escola, às vezes 3 vezes por semana. Depende da escola, depende do curso, tem que fazer trabalho. Na realidade, por exemplo, curso de inglês, ele tem que ter no mínimo 80% de presença em sala de aula. São todos os dias na sala de aula. Curso técnico e universitário já não é atende-se presença em sala de aula, mas é progresso acadêmico, né? Então, se ele não progredir academicamente, aí ele pode ter problema com a escola, né? Mas sem sombra de dúvida a carga horária é menor. Bom, a gente tem mais 3 perguntas aqui. Eu acho que depois, né, a gente também precisa encerrar. A Cris pergunta, ela gostaria de saber se é muito difícil conseguir o visto de estudante para 16 semanas, estando há 3 anos sem carteira assinada. Ela já fez intercâmbio no Canadá e na África do Sul. Qual é o nome dela? Cris. Cris, depende muito da tua realidade, né? A gente precisa conhecer a tua história, não somente falar, estou há 3 anos sem carteira assinada, porque a gente conhece a realidade no Brasil, às vezes muitas pessoas trabalham e não tem a carteira assinada, né? Eu me lembro de uma estudante que era uma atriz, ela fazia peças de teatro e tudo mais, e ela não tinha muitos anos carteira assinada, mas a gente conseguiu cartas de referência, a gente conseguiu pôster dela, vários pôsteres com ela, com o nome dela lá, mostrando que ela participou das peças. Então tem que conhecer um pouco mais a tua história, o que você faz, você está há 3 anos sem trabalhar, ou você está 3 anos sem carteira de trabalho. São 2 coisas diferentes. Mas o mais importante é, nós temos um especialista em visto que fica sediado lá em São Paulo, mas ele atende no Brasil todo. É uma equipe de especialistas em vistos lá, que vai ajudar vocês, vai conhecer a realidade de cada um de vocês e sugerir a melhor forma de solicitar esse visto. Peraí, deixa eu achar aqui. Tá, as quantidades de horas de trabalho a gente consegue acompanhar? Caso a gente esqueça e acabe trabalhando um pouco a mais, aí abate no mês seguinte? Quem pergunta é o André, ele quer saber se tem uma forma de acompanhar essas horas, né? E se pode compensar caso trabalhe mais ou menos no período. Não pode compensar, e na realidade você é responsável pelas suas horas trabalhadas, né? Você é responsável pelos seus shifts, que a gente chama aqui, são os períodos de trabalho. Você precisa saber que no período de uma quinzena você só pode trabalhar 40 horas, né? E aí você vai fazer esse controle. O empregador não vai fazer esse controle, a imigração não vai fazer esse controle, o governo não vai fazer esse controle. Esse controle tem que ser um controle seu, né? Isso que é importante dizer. Ok.
O Daniel pergunta, cursos com duração de uma vez por semana, se tem, para ir renovando o visto e continuar morando na Austrália. Eu não entendi se ele... Se existe essa possibilidade? Cursos com duração uma curso vez de por inglês. semana, se existe de uma vez por semana só, para ir renovando e continuar morando na Austrália. Curso de inglês não. Curso de inglês não pode porque você tem uma determinada carga horária semanal que você precisa cumprir. Curso técnico, Curso técnico tem, vai 2 a 3 vezes na semana, uma escola ou outra que às vezes oferece uma vez na semana. Mas, como você falou, para ficar renovando e ter mais tempo na Austrália. Uma vez que você vem e você aplica para um curso técnico, a sua próxima renovação, ela vai ter que ser muito bem estudada, justamente por esse lado burocrático que a imigração está olhando para os estudantes. Então, você se mostrando um estudante genuíno, tendo progresso acadêmico e seguindo numa linha que faz sentido para a imigração, não tem problema essas suas renovações, entendeu? Agora é o que a gente falou. Uma vez que você faz um curso numa área e depois renova para uma outra área, a imigração pode te questionar o porquê dessa mudança. E aí vai do seu argumento, enfim, do que você vai explicar para ver se eles vão garantir o visto ou não. Mas cursos com menos carga horária existem, sim. o mais importante pensar é que você está investindo na tua vida, você está investindo na tua carreira, na tua experiência, sabe? E muitas vezes, sabe, ir fazendo um curso por fazer, isso não vai agregar valor nenhum à tua vida, ao teu conhecimento, né? Claro que morar aqui, trabalhar nos diversos trabalhos, isso já é uma grande escola. Mas não se esqueça também do teu progresso acadêmico, porque seja para continuar na Austrália, seja voltar para o Brasil ou qualquer outra parte do mundo, o conhecimento que você vai adquirir dentro e fora de uma sala de aula vão agregar valor para você e vão te ajudar na sua caminhada, aí, na sua jornada de vida, na sua jornada profissional e tal. Então, obviamente que a nossa recomendação enquanto profissionais de educação é que você escolha cursos genuínos e que vão agregar valor a você. Bom, o André pergunta, ele diz, né, que ele já fez alguns orçamentos e ele sabe que um dos documentos que pedem para aplicação do visto é uma carta do trabalho atual. Ele quer saber que peso que isso tem na aplicação e quais os fatores mais fortes para a negação do visto. Como é o nome dele, Ale? É o André. André, pense o seguinte, cara, é importante conhecer a tua história como um todo, é importante conhecer a tua idade, a tua profissão, a tua formação acadêmica e profissional, os teus propósitos, tudo isso vai montar o teu perfil para ser analisado pela Embaixada da Austrália lá em Brasília. É muito difícil falar pegando uma questão ou outra aqui, mas é o teu histórico como um todo. O que eu posso te dizer é que a Embaixada está procurando estudantes genuínos. Se você é um estudante genuíno, que está vindo para a Austrália para se qualificar, para aprender inglês, para se desenvolver na sua carreira, né, para voltar para o teu país mais qualificado, para ter mais sucesso aí na tua carreira ou mais chances de se colocar no mercado, né? Então é importante pensar isso. A gente sempre usa essa palavra porque é uma palavra usada pelo governo australiano, que é genuinidade. O quão genuíno é você enquanto estudante, quão genuínas são as suas intenções enquanto estudante, né? Então, às vezes você pode não ter essa carta do trabalho, mas isso não vai ser relevante. E às vezes vai ser super relevante. Então por isso que depende muito de conhecer a tua história como um todo. Mais 3, vai. Aí depois acabou. O Daniel quer saber, então, como que é feita a comprovação das horas de trabalho e como que a imigração controla isso? Que a gente já falou, né? A gente já falou isso. Acho que ele quer saber se a imigração controla, tem algum sistema de controle mesmo, né? Olha, até esse momento não existe um controle da imigração nesse sentido, apesar de que lembre-se que você vai trabalhar com o Tax File Number, que é do governo, é como se fosse ligado à Receita Federal. Aqui, declaração do imposto de renda, né? A declaração de imposto de renda. E se um dia a imigração quiser cruzar as informações, eles vão cruzar as informações, né?
eles podem fazer uma fiscalização no lugar que você trabalha e tudo mais. Então, essas possibilidades existem. Acontecem com frequência? Não acontece com muita frequência, mas as possibilidades existem. Então, obviamente, enquanto profissionais, a nossa recomendação é sempre que você esteja dentro da lei para que você não tenha nenhum problema. E tem também, né, Dan, acho que é importante falar o lance da renovação do visto. Caso o estudante mostre a conta bancária e no período que ele esteve aqui entrou muito dinheiro, a imigração pode questionar também de onde veio tanto dinheiro, né? Pode ser. Trabalhou muito, não trabalhou, então pode gerar também. alguma dúvida. Verdade. A Valdirene diz que tem 47 anos, pergunta se tem idade máxima para vir estudar e trabalhar na Austrália. Não tem, Valdirene. Pode vir, vem na fé, vem tranquila que você vai curtir pra caramba aqui. E para fechar então com chave de ouro, o Léo Ortiz pergunta: como residente na Austrália, quais são os pontos negativos de morar aí? Negativos? Acho que só a distância do Brasil, talvez, né? A distância do Brasil. A Não tem distância do coxinha em qualquer esquina que você pare. É a maior dificuldade. Coxinha não tem nenhum cunho político no que ela tá falando. É coxinha mesmo. Coxinha e não tem pastel de Exato. feira também. Tirando isso, vem pra cima. É demais. Olha, Léo, cara, eu diria pra você, não procura defeito nem problema nenhum. Vem com o coração aberto para viver as diversas experiências que você vai viver aqui. Obviamente, em qualquer país do mundo você vai ter desafios, desafio da língua, desafio de arrumar trabalho, de trocar de acomodação, desafios, né, de modo geral, mas são desafios que vão fazer você crescer, se desenvolver e se tornar uma pessoa melhor do que você já é hoje, né? Eu falo isso por mim, vendo milhares de estudantes que passam na West One ao longo desses quase 10 anos de história que nós temos, de pessoas que chegaram aqui com medo, tímidas, com receio disso e daquilo, e hoje são pessoas completamente transformadas, expansivas, conquistando seu espaço aqui na Austrália. Então vem com o coração aberto, não se preocupa com problemas, com defeitos, isso e aquilo. A Austrália não é perfeita, como nenhum país do mundo é perfeito, mas a Austrália é um país maravilhoso, que você vai viver experiências absolutamente fantásticas. Eu costumo dizer que a tua vida vai ser uma no pré-Austrália e no pós-Austrália. Pode acreditar, e a gente vai estar aqui para dar todo o apoio para você e para todo mundo que está assistindo aí, em tudo que vocês precisarem. Tem mais alguma aí ou a gente pode fechar? Olha, não é bem uma pergunta, mas a Isis diz que ela tem dúvidas quanto à comprovação de renda. A comprovação... Não sei se de repente dá só uma geral de como que funciona, né? A comprovação de renda, meninas, $1.551 por cada mês que você vai ficar na Austrália. De novo, o importante é conhecer a história toda de vocês, né? É difícil fazer qualquer avaliação em se tratando de visto rapidamente, só pegando uma informação, por exemplo, a idade ou a formação acadêmica, só pegando uma informação solta, é muito difícil fazer essa análise. O importante é olhar como um todo e aí sim fazer uma análise de qual a melhor forma de solicitar o visto de vocês. É isso. Gente, queria super agradecer. Desculpem pelos probleminhas técnicos que nós tivemos, mas nós vamos passar esse vídeo para o YouTube, já editado, sem esses probleminhas técnicos. Mas eu queria agradecer muito a presença de vocês, ficaram até tarde aí no Brasil. Que horas são no Brasil? São 8 e pouquinho, não é tão tarde, né? Vocês só perderam o começo do Jornal Nacional, é isso? Ou da novela. Ou da novela, é verdade. Então eu queria super agradecer vocês, contem com a gente, vai ser um prazer fazer parte dessa jornada junto com vocês. Queria agradecer a presença das meninas aqui, da Gil, da Ju, da Carol, da Flavinha, do Alê. Obrigado por tudo e contem com a gente sempre, beleza? É isso aí. Valeu, galera. Só um recado pro pessoal. Um recadinho. Um recado pro pessoal de Perth. O Thiago tá indo pra lá daqui a pouco, ele diz pro pessoal sair da praia e arregaçar as mangas, tá demorando pra fazer o evento lá.
Ah, Vai chegar, vai chegar. Eles sabem que vai ser em março. Eles sabem. nós estaremos lá daqui 2 semanas. né? Em março, dia 9, se eu não me Daqui engano. 2 semanas. Semana que vem a gente está na Gold, depois na outra semana Perth, na outra semana Melbourne. Beleza? Valeu, gente. Boa noite para vocês aí. Vamos que vamos. É isso aí. Fui.